Então, o nosso bom dia a todos, todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, e aqueles que nos acompanham através do nosso Facebook Maria de Nazaré. Que sejamos todos muito bem-vindos nesse dia especial. É um presente de Deus, este dia, um lindo presente onde podemos fazer o nosso melhor. E eu convido a todos a apreciar a vida. Eu vim de Arapongas observando o sol maravilhoso, esse sol que ele irradia, que transmite a sua energia, nos trazendo alegria, nos trazendo a força, a fé e a coragem diante dos desafios. Eu vim observando as flores que alegram e trazem o colorido da nossa vida, os animaizinhos, essa natureza maravilhosa que a gente só agradece. Então, que esse bom dia possa contagiar a todos nós que aqui nos encontramos e também a esses trabalhadores maravilhosos que já se encontram aqui há muito tempo preparando o ambiente para nós, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Com muita alegria e gratidão por essa grande família que somos, a nossa grande família do Maria de Nazaré. Então, que sejamos todos muito bem-vindos. E para iniciar essa linda manhã de sol, hoje, depois de tanta chuva, vamos iniciar com uma prece que eu convido o nosso companheiro Thales para que venha fazer a prece de abertura, viu? Bom dia. Então, neste momento, vamos levando nossos pensamentos à espiritualidade maior, agradecendo a Deus por este dia maravilhoso, por estarmos aqui reunidos entre pessoas queridas, nesta casa que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho, que nos fornece tantos momentos de aprendizados, de união. Possamos ser gratos imensamente por tudo isso, sempre trabalhando firme no caminho do bem, com muita fé no futuro, com muito amor, com muita coragem. Possamos ser gratos infinitamente a Deus pela vida, pela oportunidade de nascermos aqui, neste mundo, evoluirmos e trilharmos nosso caminho do bem. Que tenhamos todos um excelente dia, uma excelente semana, que assim seja. Obrigada, Thales. E hoje nós temos um palestrante que é de fora, ele era de outras regiões, lá de Goiânia, como assim foi nos apresentado, mas agora ele está em Apucarana. Então, eu vou apresentar para vocês o Roneir Esteves Ferreira. Então, ele é trabalhador e palestrante espírita, vinculado ao Núcleo Espírita Chico Xavier de Londrina, coordenador da área de divulgação da Concafras. Concafras é a confraternização das campanhas de fraternidade Alta de Souza. E ele nos traz um tema hoje muito importante. Viver vale a pena, suicídio nunca. Seja muito bem-vindo, Roneir, à nossa casa Maria de Nazaré, que te recebe com muita alegria e gratidão pela oportunidade. Fique à vontade. Bom dia, meus irmãos. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu mudei recentemente para cá. A minha vida inteira ela foi em Goiás. Eu estranhei muito o clima de vocês, que é delicioso, né? Lá a nossa temperatura média é 35, 40 graus. Isso aqui para mim está frio, viu, gente? E fui muito bem recebido aqui. Atualmente eu estou morando em Apucarana. Eu fui transferido, né? Eu trabalho numa empresa de gás, e ela me transferiu para cá. A priori, a gente cria até algumas resistências, né? Mas depois a gente começa a entender que nada é por acaso, que tudo tem um programa espiritual, e me encontro feliz aqui, estando com vocês no Sul.
E hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Essa temática, eu lembro que por várias oportunidades, a espiritualidade maior, superior, ela nos motivou, nos intuiu para que de fato nós pudéssemos trabalhar esse tema. E às vezes até nós demorávamos, né, talvez esperando o melhor material, a melhor forma, estando preparado, né, da melhor forma possível, e a espiritualidade nos dizia que enquanto nós tínhamos essa preocupação, pessoas poderiam estar alimentando essa ideia suicida e se suicidando. Então, o pouco que nós temos, que é muito, estamos falando do conhecimento espírita, ele representa muito para aquele que, neste momento, alimenta essa ideia do suicídio. Então, quando a gente trata numa ótica da vida futura, da vida espiritual, nós não temos dúvida nenhuma que a vida faz um outro sentido. E as provas, as dificuldades, nós teremos naturalmente um outro entendimento. Então, por isso que nós vamos falar dessa temática. Nós já estamos em outubro, mas nós sabemos que no mês passado se trata mundialmente, dia 10 de setembro, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E eu acho que nunca teve tão oportuno tratarmos desse tema em um momento como esse. Nós estamos passando por um momento de transição planetária, né? Bezerra de Menezes já nos relata que o porvir, o sol de um novo mundo, de um mundo de regeneração, ele já se inicia. Então, este é um momento de transformação. E diante desse momento de transformação, a própria espiritualidade nos relata que é natural que haja momentos como esse, né, de pandemia, de guerras, porque é como se fosse a separação do joio do trigo. E nós, na condição daquele que tem um conhecimento espírita, nós vamos bem compreender o que representa para nós este momento, que é um momento singular nas nossas existências. E é um momento que, de fato, prova a nossa fé, a nossa resignação, e é claro, nos compete, lembrando aqui o capítulo 20 do Evangelho, né, do Ide e Pregai, quando Erasto fala para nós que a nossa tarefa é a tarefa de levar a doutrina espírita a tantos corações aflitos e necessitados. Então, um pouquinho que nós sabemos significa muitos para tantos. Basta lembrar que essa doutrina que veio, conforme nos fala o capítulo 6 do Evangelho, como Consolador prometido, olha que interessante. Felizmente, numa pátria como a nossa, nós temos essa liberdade, né, religiosa de falar de doutrina espírita, de pregar, de levar adiante, mas nós ainda somos uma minoria quando nós tratamos de espiritismo no mundo. Recentemente eu fiz uma consulta na internet. Nós representamos menos de 1% de espíritas no mundo. E se é o Consolador prometido, significa dizer que nós temos muito trabalho a fazer no programa de expansão dessa doutrina maravilhosa. Então, quando a gente visita outros países, sequer você pode falar de espiritismo, sequer você pode entregar uma mensagem de uma forma tão aleatória e simples como nós fazemos aqui, através das nossas campanhas. Porque ainda existe uma incompreensão tamanha. E se aqui é a pátria do Evangelho, significa dizer que nós temos que consolidar e compreender melhor esse dever moral e levar adiante essa doutrina maravilhosa, que tanto consolo nos traz e tanto nos esclarece sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas reveses. Tá bom? Vamos então aqui entrar no nosso tema. Só para que a gente possa contextualizar melhor, naturalmente nós nos encontramos neste momento na condição de espíritos imperfeitos que ainda somos no mundo de provas e expiações. Em se tratando dessa condição, e olha que estando no mundo de provas e expiações, nós já demos passos, né, na nossa jornada evolutiva. Já passamos pelo primitivismo. Hoje estamos no mundo de provas e expiações, estamos galgando uma caminhada para um mundo de regeneração. Mas, às vezes, essas coisas que acontecem atualmente, nós temos uma dificuldade de entendimento. Por quê? Olha o que nos fala aqui Allan Kardec. As qualidades inatas que eles trazem contigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Está fazendo referência a nós, né, na condição de espíritos imperfeitos e reencarnados neste momento. Mas também
os numerosos vícios a que se tornam propensos constituem o índice de imperfeição moral. Por isso, os colocou Deus no mundo ingrato para expiarem aí suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. Então, é natural todas essas dificuldades com que nós passamos. Agora, é natural também, se Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis, é natural que Deus conte conosco nesse programa de levar o consolo a tantos corações aflitos. Porque nós sabemos que diante do nosso programa reencarnatório, que não foi ao acaso e que todos nós tivemos aqui o devido, o correto, zelosamente planejado no plano superior da vida, as nossas atuais existências. Se a gente for ler Missionários da Luz, o próprio Memórias de um Suicida, retrata muito bem o zelo da espiritualidade quando se projeta uma reencarnação. Então a gente vai nascer onde tem que nascer, a gente vai passar pelas enfermidades que tem que passar, a gente vai ter no nosso convívio familiar aqueles com os quais nós temos graves compromissos. Não tenhamos dúvidas disso. É uma tarefa que nos compete encarar e sentir, perceber a condução amorosa do nosso mentor amigo, do nosso anjo guardião, para que a gente possa, assim, dar conta das nossas tarefas. Agora, para aquele que às vezes não tem forças para resistir a tais provas, compete a nós ter esse olhar caridoso, né, esse olhar para que a gente possa perceber esses sinais e estender a mão. Ou melhor, as mãos, né? Bom, e com quem Jesus conta? Olha o que Emmanuel fala para nós. E se a humanidade não pode iluminar-se a progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. Alguns até dizem, mas vamos deixar como está, cada um no seu cantinho, não vamos incomodar, porque a pessoa desperta por si só e procura essa doutrina. Observem que não é bem assim. Eis que vos mando, resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial. Para a obra incessante do bem, cristianismo significa Cristo e nós. Na verdade, quando o Cristo poderia realizar uma obra de evangelização, de transformação da humanidade sem nós? Sim. Mas por que nós estamos envolvidos neste processo? Pela misericórdia de Deus. Quando a gente busca lá no Livro dos Espíritos, quando fala do que representa a reencarnação, como a oportunidade da justiça divina operando entre nós, significa dizer que, por misericórdia, Deus permite que assim possamos nos entrelaçar e ajudar uns aos outros. Então, quando a gente faz um trabalho, às vezes até pequenininho, né, e nós nos envaidecendo no sentido de sendo aquilo que leva o socorro, que socorre, que ajuda aquele que necessita, de fato e na verdade, nós é que estamos sendo tratados e estamos tendo uma oportunidade singular nas nossas existências. Então, é o dever moral que nos compete realizar. Não estamos fazendo nada mais além da nossa, vamos dizer assim, obrigação moral. E aqui, meus irmãos, conhecer realmente a doutrina espírita nos traz uma nova perspectiva de vida. O ensino dos espíritos elevados tem aclarado o caminho da vida, resolvido os obscuros problemas do futuro, fortificado a fé vacilante, restabelecido a justiça sobre bases inabaláveis. Graças a eles, uma multidão de incrédulos e de ateus tem sido levada a crer em Deus e na imortalidade. Homens ignorantes e viciosos são atraídos aos milhares para o bem e para a verdade. Então, na Revista Espírita fala muito disso, né? E lá tem um caso de um homem muito colérico, né?
que qualquer coisa o levava ao descontentamento. Por exemplo, se chegasse em casa, tivesse alguma coisa fora do lugar, era motivo de se enraivecer, inclusive ele descontava tudo na sua mãe. Esse homem, a revista fala que com poucos meses conhecendo a doutrina espírita, já que é uma doutrina racional, filosófica, que se embasa também na ciência, com poucos meses apenas ele se transformou. Então essa doutrina, meus irmãos, a forma com que ela nos esclarece sobre a vida futura, sobre a vida no mundo espiritual, com o que faz essa conexão entre os dois mundos, e aí fica claro para nós que, de fato, estar aqui significa um estágio na nossa existência imortal, na nossa existência eterna, aí as coisas passam a fazer outro sentido. E aquele que às vezes se encontra diante de um problema que parece até sem solução, mas quando ele passa a estudar, a compreender a doutrina espírita, as coisas naturalmente vão se encaminhar. É por isso que é tão importante o trabalho de expansão da doutrina espírita, por qualquer que seja a via. Nós podemos, num momento como esse, de uma palestra, de uma campanha, de uma caravana, de trabalhos de rua, qualquer que seja, dentro de um programa de expansão do Evangelho do Cristo, nós estamos levando luz aos corações aflitos e necessitados. Muito bem, obrigado, José. O materialismo e a dúvida sobre o futuro. E agora a gente já até entrando no tema, o Evangelho nos traz uma parte muito importante, que é do capítulo 5. Olha, a maioria dos casos de loucura e obsessão se deve à comoção produzida pelos acontecimentos dolorosos, que a pessoa não tem forças para suportar. Olha que interessante, que a pessoa, diante dos descontentamentos da vida, ela não tem forças para suportar. De igual modo, ocorre com o suicídio. É certo que, sejam quais forem os motivos particulares, sempre acontecem por causa de um descontentamento. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores estimulantes ao suicídio, geram a covardia moral. Então, na verdade, a vida, ela nos cerca, sim, de descontentamentos. Quem é que não os tem? Seja, às vezes, na convivência familiar, na rotina do trabalho, aonde quer que estivermos, nós vamos defrontar com momentos de descontentamentos. Por quê? Porque nós somos criaturas inferiores, porque nós somos orgulhosos, porque nós somos vaidosos, porque o melindre nos incomoda. Então, diante de tudo isso, nós vamos deparar, sim, com momentos em que teremos descontentamentos. E, às vezes, o que acontece é que, diante da nossa condição íntima, nem todos nós sabemos como nos comportar diante desses momentos em que eu não me agrado, em que, às vezes, eu me frustro. Prevenção contra o suicídio. Como, então, diante dessas dificuldades encontradas, e aqui, meus irmãos, nós podemos também lembrar que nós, na condição de espíritos com mais uma oportunidade redentora, de reencarnação, nós trazemos aí as nossas deficiências, dificuldades de outras existências. Gabriel Delany nos lembra muito, ele fala que não se perdem as memórias espirituais. Então, significa que, desde sempre, aquilo que vivemos no nosso trajeto reencarnatório está conosco. Agora, nem sempre isso vem à tona, porque é natural, Quem leu lá Nosso Lar, lembra que Laura fala que, mesmo no plano espiritual, ela pôde ter acesso apenas a 300 anos pregressos. Mais que isso, ela não teria uma força moral, uma resistência para suportar aquilo que poderia ser revelado. Então, nós trazemos as nossas iniquidades, as nossas faltas, as nossas inquietações íntimas. Porém, quando nós nos preparamos para reencarnar, nós planejamos isso do lado de lá, estamos cientes dos nossos compromissos, aquilo que temos que fazer aqui,
mas diante das nossas dificuldades, nós nem sempre damos conta das nossas tarefas. Poucos são os completistas, assim lembra André Luiz. Poucos são aqueles que nascem com uma trajetória, com uma ficha de tarefas a se cumprir aqui e dão contas dessa tarefa. E olha que nós temos um instrumento que favorece perfeitamente e plenamente a nós, que é o conhecimento espírita. E aquele que não os tem, naturalmente nos compete então levar essa luz norteadora para que de fato a pessoa possa ter fé e ser mais resignada diante das dificuldades. Quando a ideia do suicídio porventura te assome à cabeça, reflete antes de tudo na infinita bondade de Deus que te instalou na residência planetária, solidamente estruturada a fim de sustentar-te a segurança no espaço cósmico. Em seguida, ora, pedindo socorro aos mensageiros da providência divina, medita no amor e na necessidade daqueles corações que te usufruem a convivência. Olha, Deus nos deu a oportunidade de aqui estarmos, nos deu uma convivência familiar. Se a ideia perniciosa continua a torturar-te, mesmo que te sintas doente, refugia-te no trabalho possível em que te mostres útil ao que te cercam. Não sei se vocês observaram, mas em vários slides aqui, o convite do trabalho ele é sempre renovado. Não tem outra forma, gente, da nossa evolução, da nossa transformação, que não seja pelo trabalho. Naturalmente que o trabalho profissional, mas nós temos um compromisso maior, que assumimos espiritualmente, que é o compromisso espírita. Esse, quando a gente retorna do lado de lá, normalmente é esse compromisso que nós nos cobramos das nossas consciências, né? Tem um caso que diz o seguinte: o espírito queria reencarnar e diante de tantos crimes que cometeu em outras existências, aí diante do seu plano reencarnatório, ele senta lá com os espíritos amigos que estavam planejando, né, seu retorno. Aí ele falava: eu quero nascer com idiotia, com problemas mentais, com lepra, porque o tanto que eu devo, isso ainda vai ser pouco. Aí a espiritualidade fala: vamos combinar assim? Você não precisa nascer com tudo isso, mas você vai nascer como médium e vai prestar algumas horas de serviço durante a semana na casa espírita. Assim já está bom. Combinado? Combinado. Ele reencarnou e nasceu, e foi para uma casa espírita, e estava na casa espírita. Aí, em um determinado momento, uma mãe desesperada pedia socorro por meio das preces à espiritualidade amiga. Aí, de quem que eles lembraram? Vamos buscar aquele médico que se comprometeu para que possa levar o socorro a essa filha, né, que tanta mãe clama. Chegaram na casa espírita, cadê o médium? Era horário de trabalho na casa espírita, não estava. Aí foram até a casa do médium. Bateram na porta, a mãe foi, a espiritualidade levou, bateu na porta, porque ele seria um instrumento daquele alívio, daquela cura. E ele disse que não poderia atender porque estava no seu momento de descanso e não poderia servir naquele instante. Então a gente percebe assim, nós não estamos aqui por acaso. Todos nós temos um programa. E não esperemos também, gente, que seja um trabalho ostensivo, né? Eu quero ser um médium, eu quero psicografar, eu quero ter evidência. Não. O trabalho vem na conformidade daquilo que a gente tem condição de desempenhar. Vamos fazer o simples. Às vezes, só ser bons pais já é um trabalho mediúnico que nos edifica a alma. Agora, temos os nossos compromissos também nesse programa de expansão da doutrina espírita. Por quê? Porque se a árvore foi transplantada para cá, é porque nós já estamos trabalhando nessa seara. E aqui é o terreno, é aquela terra onde foi jogada a sementinha, que tem condição de dar bons frutos, já. Então essa é a tarefa que nos compete, na simplicidade daquilo que cada um pode realizar na construção de um mundo melhor. E aqui fala que se a gente está achando que a vida está difícil, né? Visita um hospital, visita algumas outras situações que normalmente são circunstâncias muito mais complexas e que a gente vai encontrar pessoas com muito mais fidelidade ao trabalho. Eu vou pedir para que me avisem do tempo, porque eu não olhei o relógio no início,
Quando tiver faltando 5 minutinhos aí vocês me avisam para mim fazer o fechamento aqui, tá bom? Aqui, meus irmãos, tem um outro comentário importante, ó. Tão importante quanto cuidar do corpo e da mente é entender a dimensão espiritual em que o problema do suicídio se resolve. Essa parte de nós que antecede a vida corporal e sobrevive ao colapso orgânico é, em síntese, a essência daquilo que somos, o espírito imortal. Não é possível falar de saúde integral sem considerarmos o transcendente, o princípio inteligente que anima o corpo físico e o usa como veículo nessa dimensão espaço-tempo. Então, quando a gente fala dessa questão do suicídio, é imprescindível que a gente faça uma conexão maior. Ou seja, que nós não somos apenas um corpo orgânico e que antes disso nós tínhamos um corpo espiritual e que após essa existência voltaremos, porque é eterno e de todo sempre, a ter o nosso corpo espiritual. Então, aquilo que construímos ou destruímos faz mal ao nosso corpo físico e repercute profundamente no nosso corpo perispiritual. Então, fiquemos atentos, porque a pessoa que comete, por exemplo, um ato como esse do suicídio, ele está cometendo um ato, e a gente vê isso muito bem detalhado no livro Memórias de um Suicida, ele está cometendo um ato contra o seu corpo perispiritual. E lá retrata muito bem a condição daquele que findou a sua existência terrena como suicida e, na maioria das vezes, pela ignorância, e acham que com o ato estaria solucionando os seus problemas. Mas já que somos eternos, naturalmente não vai solucionar. E a gente vê naquela obra de Camilo Castelo Branco que, de fato, os problemas continuam. E a gente viu ali, Camilo se preparando por 50 anos para reencarnar novamente, e ele não tinha coragem de encarar um novo corpo, porque ele sabia que normalmente nasceria deficiente, porque teria que resgatar, e ele não se sentia com força suficiente para vencer uma nova prova. Então, meus irmãos, diante da contabilidade divina, nada se perde, já que temos que reparar ceitil a ceitil. No momento oportuno, nós teremos que reparar as nossas faltas. O corpo merece cuidados para ser preservado, sadio, desprezá-lo sobre qual for o pretexto é ato de rebeldia contra Deus, que nolo concede com a finalidade de crescimento íntimo e elevação moral. Então, de fato, o corpo é para nós um instrumento para a nossa evolução. E é por empréstimo, né, gente? Nós não somos dono. E se é empréstimo, o que a gente faz quando a gente toma alguma coisa por empréstimo? A gente tem que devolver como a gente recebeu. E se a gente não devolve da mesma forma, ainda tem que ressarcir a outra parte por aquilo que danificou-se nesse corpo, né? Então, o corpo é instrumento de Deus. É um instrumento que permite que, assim, possamos reencarnar e, através das nossas convivências, evoluir, nos transformarmos. Então, é um instrumento divino, uma roupa carnal que nós iremos trocar a cada existência, né? E, naturalmente, grosseira hoje, mas cada vez mais sutil com o nosso aperfeiçoamento moral, espiritual, intelectual. Viver melhor. A receita de vida melhor será sempre melhorar-nos através da melhora que venhamos a realizar nos outros. Olha, mais uma vez o convite da caridade, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Trabalho no bem. Não tem outra forma, não tem milagre que não seja construindo e se preocupando com o próximo. Será dessa forma que nós iremos evoluir, nos transformarmos. A vida é um dom de Deus em todos, e quem serve só para si, de forma egoísta, né, não serve para os objetivos da vida, porque viver é participar, progredir, elevar, integrar-se. Procure a paz, garantindo a paz onde esteja. Viva em segurança, cooperando na segurança dos outros. Aprendamos a entregar o melhor de nós à vida que nos rodeia, e a vida nos fará receber o melhor dela própria.
Lei de causa e efeito, né? Seja feliz, fazendo os outros felizes. Saia de você mesmo ao encontro dos outros, mas não resmungue, nem se queixe contra ninguém. E os outros nos farão encontrar Deus. E André Luiz traz isso para nós, e é tão profundo, né? Porque é natural nós, às vezes, criarmos aquela figura da vítima, né? Da coisa muito pesada, do fardo que a gente não aguenta, da cruz que não está dando para carregar mais. Mas aqui fica claro para nós que, na verdade, nós só temos aquilo que merecemos ter, e não nos faltará o amparo dos céus. E vamos dizer assim, a fórmula mágica que nos indica aqui é a prática do bem, a prática da caridade, para que a gente possa ter forças interior para seguirmos adiante em nossa jornada. Assim, nós vamos melhor compreender a dimensão e a oportunidade que essa vida nos dá. Aqui, fazendo um breve comentário, que de fato só se entende melhor as aflições da vida quando nós nos conectamos de uma forma espiritual, quando temos o entendimento além do terra a terra. Aí sim as coisas fazem um verdadeiro sentido. Quando a gente encara a vida do ponto de vista de uma única existência que morreu, acabou, aí não tenhamos dúvidas que isso naturalmente nos conduzirá a negligenciar essa oportunidade. Aqui, meus irmãos, como eu disse, aquele que comete o suicida, como ele desperta do lado de lá? O suicida procura o nada e o esquecimento de todas as coisas, mas se defronta, ao contrário, em face de sua consciência, na qual permanece gravada para todo sempre a lembrança lastimável de ter fugido do combate da vida. Isso Leon Denis traz para nós, e é importante refletir, e tem obras que relatam para nós, por exemplo, que o suicida, Emmanuel, lá no Consolador, fala para nós que é a única morte, forma de desencarne, que não está nos prognósticos de Deus. Por quê? Porque foi um ato de rebeldia, e a pessoa ela tinha uma programação espiritual, diante da sua necessidade de resgate, de endividamento, e ela encurtou a sua vida. E de uma forma bem forte, André Luiz traz para nós dizendo o seguinte, que é normal se perceber nos cemitérios espíritos ainda vinculados aos seus corpos que estão em processo de deterioramento. E eles acompanham todo aquele comportamento, por exemplo, dos vermes devorando os seus corpos, sentem aquelas dores, porque ainda não se extinguiu o fluido vital destinado para aquela existência. Imaginemos que aquele espírito tinha uma programação de vida de 60 anos e se suicidou aos 30. Então é como se eu ainda tenho uma dose ali de 30 anos de fluido vital. Então é um crime que representa a rebeldia diante das leis de Deus. Quais as primeiras impressões dos que desencarnam por suicídio? A primeira decepção que os aguarda é a realidade da vida que não se extingue com as transições da morte do corpo físico. Vida essa agravada por tormentos pavorosos em virtude da sua decisão tocada de suprema rebeldia. Então, é doloroso. E quem viu lá a memória de um suicida, né? Camilo achava que estaria resolvendo o seu problema, porque era um autor português muito famoso na época, e ele começou a ter problema de perder as vistas, e as vistas é como se fosse a matéria-prima para a sua produção dos livros. Não se contentando, deu um tiro na cabeça. Chegou do lado de lá, penou, sofreu muito. E é uma obra muito rica, quem não leu poderia ler, porque de uma forma muito direta, muito objetiva, retrata a vida a vida espiritual daquele que tirou sua vida física. Motivos para se contrapor à ideia do suicídio. O espírito tem, assim, vários motivos a contrapor à ideia do suicídio. Certeza de uma vida futura, em que sábio ele será tanto mais ditoso, quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. Então, quanto as provas são necessárias, aquele que tem a força de vencer e de lutar com resignação diante dessas provas,
ele se sente um vitorioso, ou pelo menos tem uma paz de consciência ao chegar no lado de lá. Já comentamos sobre isso aqui, que eu estou preocupado ali com o nosso tempo. Agora, que é importante, gente, nós não podemos julgar, nós não podemos condenar, nós temos que estender as nossas mãos, porque é um irmão, é alguém que necessita de apoio. E às vezes é muito fácil criticar, sem até refletirmos sobre a nossa própria situação. Olha o que nos fala Manuel Filomeno de Miranda: dialogar com bondade e paciência com as pessoas que têm propensão para o suicídio. Bondade e paciência. Sugerir-lhes dar um pouco mais de tempo enquanto o problema altera a sua configuração. E é verdade, né, meus irmãos? Quantas vezes a gente está diante de um problema e você fala, meu Deus, não tem solução. Naquele momento, no calor daquela emoção, às vezes até num processo de influenciação espiritual inferior, às vezes não, normalmente, né, a pessoa acha que a solução é aquela, é a solução de tirar a vida. Mas quando a pessoa dá o tempo e lá adiante ela reflete e fala, meu Deus, graças a Deus, porque as coisas se encaminham. Nós não estamos abandonados. Nós temos um anjo guardião do nosso lado o tempo todo a nos inspirar, a conduzir os nossos corações. É necessário que tenhamos mais fé, que acreditemos mais, que façamos mais as nossas preces para que assim as coisas possam se resolver. Nós não vamos ficar livres dos problemas porque eles são pertinentes à nossa atual condição espiritual. Mas, por exemplo, quando se conhece a doutrina espírita, ela me desenvolve de uma forma simples, racional, esse entendimento, o que me dá forças, resignação para superar e seguir adiante. Evitar oferecer bases ilusórias para as esperanças fugazes que o tempo desmancha. Também a gente não pode só passar a mão na cabeça, né? E omitir a verdade. Omitir a verdade. Fala, ó, por exemplo, não pense que você está solucionando o seu problema. Se você tirar a sua vida, você está simplesmente agravando a sua situação, porque você é um ser eterno. E, diante da circunstância ou do momento, buscar a sintonia para dar a devida orientação. Não tem milagre na vida, não tem facilidades, às vezes, diante desse problema que tanto inquieta, mas a gente tem que ter consciência daquilo que, de fato, nós temos que fazer para que a gente tenha a condição de vencer, de superar. Acender uma luz no fim do túnel do seu desespero, entre outros recursos, constitui terapia preventiva, que se fortalecerá no exercício da oração, das leituras otimistas, espirituais, nos passos e no uso da água fluidificada. Aqui, Manuel está falando de um tratamento espiritual, na casa espírita, só que a gente sabe que existem outros órgãos, como o CVV, outros, que eu não me lembro aqui de nome, mas eu sei que tem, que possa levar esse socorro. Agora, nós, na condição do conhecimento espírita, não tem um antídoto maior do que o conhecimento espírita para aquele que alimenta a ideia do suicídio, meus irmãos. Não tem. Então, se você sentar 5 minutinhos com uma pessoa, né, faça uma prece antes, busque a presença ali dos anjos guardiões, né, mas faça uma prece e tenha uma conversa fraterna com esse irmão, no sentido de esclarecer e de orientar. A gente tem que estar atento a isso, porque os sinais, eles chegam. Vocês já viram os sinais daquela pessoa que está propensa à ideia? Ele demonstra, pela conversa, pelo comportamento, e às vezes a gente não percebe isso dentro do nosso lar. E as obras espíritas nos esclarecem também que, como eu disse no início, nada se perde na nossa memória espiritual. Então, as pessoas que já cometeram suicídio em outras existências, isso pode estar latente, pode trazer essa tendência nessa atual existência. E, diante disso, se manifestam os sinais. E será que eu estou atento a esses sinais? Para conduzir essa alma, para estender as mãos a esse irmão em necessidade? E lembrar do nosso amado Mestre Jesus, quando nos disse assim, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo,
que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para as nossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, diante de quaisquer que sejam as nossas aflições da vida, busquemos o Mestre. A gente vê o comportamento do mundo espiritual, né, que pelas preces, diz que não existe prece perdida, né? As preces são encaminhadas. E Jesus, diante dos seus emissários, há de conduzir a essas preces a solução merecedora. Também não esperemos por milagres, porque às vezes a dor é a nossa salvação e a gente quer ficar livre dela, mas ficar livre dela não representa o nosso progresso moral e espiritual. Bem, meus irmãos, eu gostaria de dizer para vocês que, na verdade, esse material ele faz parte de uma campanha educativa que nós trabalhamos há vários anos, denominada Campanha de Prevenção ao Suicídio Camilo Castelo Branco. E essa obra que eu citei tanto aqui serviu-nos de inspiração para que a gente possa trabalhar no Brasil e no mundo esse trabalho de prevenção. Para que a gente possa, de fato, reconhecer a grandeza da vida como oportunidade de redenção das nossas faltas do passado. E, normalmente, nesse trabalho, nós vamos às ruas. Ali e vamos imaginar que seja uma feira. Numa feira, aí a gente tem um espaço pequenininho que vai ter aulas para crianças, já vai ter um grupo divulgando, entregando mensagem, vem participar conosco, chamando toda a família. Se for criança, tem um momento que tem aulinha para criança falando sobre o tema imortalidade da alma. Tem aulas para jovens e adultos também, a gente leva um material, às vezes você leva aquelas grandes pranchas, porque às vezes não tem energia, né? Aí você se projeta ali, dá uma aulinha também resumida sobre essa temática. Levamos faixas, e aí afixamos faixas ali na região onde nós estamos, banners, nós visitamos postos de assistências, hospitais. Neste momento, é um trabalho que envolve toda a casa espírita. Esse dia nós vamos, a gente escolhe um final de semana do mês de setembro, e vamos todos nós trabalhar pela vida, de várias formas, despertando esses corações para a grandeza da vida. E como eu estou aqui, né, no Sul, me proponho para o próximo ano, vocês podem me chamar, a gente pode fazer um trabalho numa região que vocês definirem, pode ser aqui, pode ser em Arapongas, pode ser em Londrina. Vamos juntar as casas espíritas, escolher um local onde tem grande fluxo de pessoa e realizarmos essa tarefa de socorro, porque é uma tarefa que nos compete. E é importante que nesse momento você chama para o tratamento espiritual na casa espírita, para assistir uma palestra. Então é uma forma de você levar o socorro aos corações. E gostaria de fazer um convite especial a vocês. Esse trabalho que eu citei faz parte, por exemplo, da Concafras, que já foi aqui explicado o que representa essa sigla, que é a Confraternização das Campanhas de Fraternidade Alta de Souza. É um trabalho que acontece há 67 anos em todo o Brasil. Hoje, graças a Deus, já está no mundo. Nós temos as nossas concafras mundiais a cada 3 anos, e temos o que nós podemos dizer de mini concafras, que são os nossos encontros fraternos. Inclusive o Cabana, depois se quiser citar aqui, agora em outubro, dia 21 e 22, nós teremos um encontro em Bela Vista, que a gente vai ter normalmente temas que são voltados à formação, à preparação de trabalhadores na casa espírita, temas atuais, como esse aqui e outros temas que falam da atualidade, e momentos de campanhas e caravanas em que vamos às ruas levar o Evangelho de Jesus. Eu tentei baixar aqui um vídeo. José, você me ajuda aqui? Só que tem 1 hora, meu computador é muito lento. Não sei se... Acho que ele está abrindo de novo, não vai dar certo. Vai muito lento. Mas, de qualquer maneira, se não der certo, eu vou deixar o vídeo aqui, com vocês. Aí, numa oportunidade, vocês passam esse vídeo, porque o vídeo, melhor do que palavras, ele vai explicar melhor
o que é esse trabalho. É um trabalho que envolve jovens, crianças, adultos. Esse ano nós vamos realizar um trabalho em 6 regiões do Brasil, em 6 locais distintos, né? E um desses locais, onde vai ser, Cabana? Londrina. Então nós vamos realizar em Londrina. Está previsto lá no Centro Espírita A Caminho da Luz? Desculpa, Casa do Caminho. Nós vamos realizar lá e queremos fazer esse convite para vocês. Eu vou deixar o cartaz aqui com vocês. Nós temos uns folders aqui em que tem todos os temas, são vários temas aqui, e queremos que vocês façam parte conosco desse trabalho. Será motivo de grande alegria. Tá bom? Nós não vamos conseguir, vamos seguir adiante aqui. E aí eu deixo o vídeo com vocês, tá? E depois vocês divulguem para nós. O tema desse ano é esse, ó. Trabalhadores, muito oportuno para o momento, né? Trabalhadores da última hora. Se realizará dos dias 18 a 21 de fevereiro. É o momento do carnaval, em que normalmente as religiões, né? Elas constroem os seus congressos, os seus encontros. E Manuel Filomeno que fala que é o momento que a luz tem que contrapor as trevas. Então é o momento em que temos que estar juntos aí, difundindo o Evangelho de Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Isso, vou tirar. Muito bem, pessoal, bom dia. Alegria estar aqui com vocês. O Ronei falou aqui da nossa Concafras. Alguém que já participou da Concafras de vocês? Ninguém? Vocês não têm noção do que vocês estão perdendo, pessoal. Eu fui na primeira em 2009, em Goiânia, né? Foi 2009, não, né? 99, não, 99. 99, né? Em Goiânia. Nunca mais deixamos de participar. Então é um fim de semana, começa no sábado, domingo, segunda e termina terça-feira, na hora do almoço, tá? Jovens, crianças, ele é para todos, para todas as idades. Então, é um encontro de realmente encontro, né? De alegria, de festa, de bastante conteúdo doutrinário e de práticas, né? Então, uma das práticas que nós vamos ter na Concafras é a fundação de um posto de assistência aqui em Apucarana. Então, se vocês quiserem ter uma noção daquele trabalho que o Paulo de Tarso fazia, de sair e fundar um local, aqui que já tem centro espírita, mas não tem ainda um posto de assistência. Então, vocês vão ter uma noção daquilo que o Paulo fazia, chegar no local, divulgar, convidar as pessoas e deixar um trabalho ali fundado, né? Então, nós vamos fazer esse trabalho também durante a Concafras. Vamos sair com uma equipe, quem quiser participar conosco, faz a inscrição, nós vamos pegar um ônibus. No domingo, depois do almoço, a Concafras começa no sábado. Então, no domingo, depois do almoço, a gente pega um ônibus. Quem quer participar desse trabalho, vai para o local. Geralmente, já tem uma escola, né, que a gente já pediu um empréstimo. Ficamos na escola, vai um pessoal que vai fazer a comida, vai os jovens para tocar o violão. E no domingo à tarde, a gente divulga na comunidade. Como que vai ser a comunidade, Ronildo? Sumatra, não sei se vocês conhecem. Vimos dizer que é um bairro bem perigoso, assim, né? E geralmente nesses locais que a espiritualidade intui a gente a fundar o trabalho, né? Em Bela Vista nós fundamos lá no chama Rosa Lupe, Mutirão. Quando nós fomos para lá, nem a polícia ia, porque era muito perigoso. E eles pediram para a gente ir, e a gente foi, e o trabalho muito bom, né? Então é isso, a gente convida vocês então para Concafras. Entra no site www.concafras.com, aqui no cartaz está aí, tá, para vocês terem uma noção de como funciona. E Bela Vista, dia 22 e 23 de agosto, teremos um encontro fraterno Alto de Souza, tá? Depois eu vou estar passando para você, por favor divulga, não baixou aqui, né, para a gente divulgar o nosso cartaz. É um encontro fraterno Alto de Souza, que vai ser no sábado e no domingo. E nós vamos fazer na Casa Espírita mesmo, no Centro Espírita desse ano, outubro, quer dizer, outubro. Daqui 2 semanas, né? Dia 22 e 23. Eu falei agosto? Desculpe, é outubro, né? Então, já está chegando, né, André? E o tema central do nosso encontro vai ser Desperta, ó tu que dormes. Então, é um tema muito bom. Então, fica o convite para vocês, tá? A gente está à disposição para qualquer esclarecimento.
A gente agradece de coração, tá? A oportunidade de a gente estar vindo aqui conversar com vocês. Ótimo dia para nós. Nós é que agradecemos a presença de vocês aqui, nos trazendo hoje tantas informações. É luz na nossa caminhada. Sabemos que é necessário despertar ainda essas consciências adormecidas na dor, né? No desconhecimento de que aqui estamos de passagem, somos espíritos em corpo humano, mas muitos de nós ainda não temos consciência e acabamos cometendo desatinos. Então, que neste momento nós possamos refletir e agradecer por aqui estarmos, pela nossa presença na bendita doutrina espírita que esclarece, que ilumina, que nos acolhe, que nos conforta e que nos mostra a luz, sempre agradecendo. Agradecendo mais uma vez a vocês dois, vamos dar a continuidade através do passe coletivo, no qual eu convido os nossos companheiros que se posicionem